Olá, pessoal do 7º ano, tudo bem com vocês e os familiares? Espero que esteja tudo bem. Hoje o nosso assunto é figuras geométricas planas, ângulos e retas. Meu nome é Tatiana Alvarenga e sou professora de matemática. Vamos lá, pessoal! Só lembrando, que os assuntos tratados aqui correspondem, ao PAC 6, unidade 1, e vocês estão prontos? O assunto aqui, então, refere-se às figuras geométricas, planas, e também vamos abordar, ângulos, retas. Pessoal, é muito importante que você leia atentamente a unidade, assista às videoaulas, faça os exercícios e tire todas as suas dúvidas com seu professor. Então, vamos lá, pessoal. O que é um segmento de reta? Um segmento de reta nada mais é do que uma parte de uma reta que possui um ponto inicial e um ponto final, que são chamados de extremos. Então, aqui nós temos, o segmento de uma reta, nós temos o ponto A, o ponto B, estão aqui. Então, aqui nós representamos o segmento de reta. Então, nada mais é do que uma parte de uma reta. E nós temos as extremidades aí. Então, extremidade A e B. E R representa a reta I, R. Reta suporte, porque o segmento de reta faz parte da reta R. E os segmentos colineares? São dois ou mais segmentos de reta que estão numa mesma reta suporte. Então, aqui nós temos, a reta suporte, que nós temos aqui dois segmentos. E estes dois segmentos aqui podem ser distintos ou podem ser segmentos, conforme apresentado para vocês aí, distintos também, Nós temos aqui 3 segmentos. E também eles podem ser coincidentes, E, conforme você observa aí, nós temos também os segmentos consecutivos. Possuem uma extremidade em comum. Então, aqui nós temos a nossa reta suporte, E aqui nós temos os nossos segmentos. Então, eles têm uma extremidade em comum, um ponto em comum. Agora, aqui nós temos, os segmentos adjacentes também. Agora, os segmentos congruentes possuem a mesma medida. Então, aqui nós temos um segmento de reta com as extremidades A, B e tem 10 centímetros aqui esse segmento. E depois nós temos outro segmento, que tem como extremos os pontos C, D, que também mede 10 centímetros. Então, significa, que eles são congruentes, porque tem a mesma medida, de 10 centímetros. Então, pessoal, vamos agora abordar o posicionamento entre duas retas no plano. Então, as duas retas, pessoal, elas podem ser coplanares. Se elas são coplanares, pessoal, que nós vamos ver detalhadamente o que é coplanares, elas podem ser paralelas ou concorrentes, e se elas são paralelas, elas podem ser coincidentes ou distintas. Então, pessoal, vamos ver com detalhes todas essas informações. E se elas são concorrentes, elas podem ser perpendiculares ou oblíquas. Então, vamos lá. Coplanares. Então, quando eu falo que elas são coplanares, significa que elas estão no mesmo plano. Pessoal, imagine aí, que elas estejam, são duas retas, que elas estão em cima da sua mesa aí, ó. Suponhamos que você tem uma mesa de estudo. Então, se você colocar, por exemplo, duas canetas, então elas estão no mesmo plano. Duas canetas representando duas retas. Então, aqui, ó, conforme eu falei para vocês, a ilustração de você ter a mesa e colocar duas canetas. Então, a mesa significa o plano, E as canetas representam as suas semi-retas. E elas são, podem ser concorrentes,
O que significa concorrentes? Quando elas têm um ponto em comum, ou seja, as retas, as semirretas se cruzam. E entre elas é formado um ângulo. E elas também, né, pode ser formado um ângulo, né, maior, um ângulo diferente de 90, ou um ângulo de 90 graus. Então, quando não formam ângulos de 90 graus, é oblíquas, e quando formam um ângulo de 90 graus, ou seja, que é o ângulo reto, elas são perpendiculares. Se as retas são paralelas, elas podem ser tanto distintas como coincidentes. Se elas são paralelas, significa que elas não se cruzam em algum ponto. Então, se elas não se cruzam em nenhum ponto, elas são distintas. Agora, se uma reta está a mesma coisa que em cima da outra reta, ou seja, ela possui infinitos pontos em comuns, né? Então, elas são chamadas coincidentes. A mesma coisa que uma reta está em cima da outra reta. Pessoal, agora vamos aqui, ó. O esquema a seguir representa o bairro de uma cidade. Observe-o e responda as questões. Então, vamos analisar aqui. Escreva o nome de duas ruas paralelas à Rua do México. Então, pessoal, conforme você pode observar aí, a Rua do México, ela está em azul aí, ó, certo? Você observa que a Rua do México está azul. E os outros identificações azuis são paralelos a essa rua. Então, a Rua Itália é paralela à Rua México, a Rua Espanha é paralela à Rua México, e a Rua Marrocos também é paralela à Rua México, e a Rua Nigéria também é paralela à Rua México. Então, vocês poderiam colocar nas respostas essas ruas aí, conforme mencionado. Então, conforme eu pedi só duas, eu escolhi a Rua Espanha e a Rua Marrocos. Agora, escreva o nome de duas ruas perpendiculares à Rua França. Então, a Rua França, pessoal, está em vermelho. Então, perpendicular é que formam um ângulo, né, de 90 graus. Então, essas ruas aí também azul podem ser representadas, podem ser indicadas para estarem perpendiculares à Rua França. Então, aqui eu escolhi a Rua México e a Rua Marrocos. Então, a C, pessoal, o nome de uma rua que é paralela à Rua Brasil e perpendicular à Rua Itália. Então, pessoal, a Rua Brasil está em verde e a Rua Itália, onde que você encontra aí a Rua Itália? Pessoal, você está vendo aí na sua TV ou pelo canal do YouTube? Onde que você encontra a Rua Itália aí? Onde que a Rua Itália está, pessoal? Está quase próximo à identificação em vermelho aí, não tá, pessoal? Ela está perpendicular à Rua França. Então, pessoal, qual que é o nome da rua paralela à Rua Brasil e perpendicular à Rua Itália? Então, a Rua Argentina, pessoal. Então, a Rua Argentina, ela está perpendicular à Rua Itália e está paralela à Rua Brasil. E o nome de uma rua concorrente à Rua Brasil? Pessoal, retas concorrentes, elas têm um ponto em comum. Então, elas se cruzam. Qual rua que se cruza a Rua Brasil? Então, a Rua Brasil, pessoal, está com a identificação aí em verde. Sim, você situou aí na sua TV, no canal do YouTube. Então, uma perpendicular a ela que se cruza em algum ponto é a Rua Alemanha, que está bem do lado aí. Então, pessoal, agora que nós vamos apresentar algumas, né, classificações dos ângulos. Alternos e internos. Então, um de cada lado da transversal T. Então, essa reta aí, pessoal, a T é transversal às retas S e R, e a relação das retas R e S é que elas são paralelas, elas não se cruzam. Então, pessoal, os alternos internos, né? Internos aí você pode observar, né, que está interno, né, que está entre as retas R e S. Então, os alternos significa que um está de um lado da transversal e o outro está do outro lado da transversal. Eles não estão do mesmo lado, porque a transversal divide em direita e esquerda. Então, se eles estiverem
um ângulo tiver à esquerda e o outro à direita, internos, né, a essas retas aqui, eu vou classificar eles como alternos internos. Isso eu posso observar que estes ângulos, o D e o F, eles são alternos internos, e também o C e o E são alternos internos. Agora, pessoal, alternos externos. Então, externos, então eu vou olhar aí para onde que está em azul, achurado em azul. Então, se eles são alternos, significa que um vai estar à direita e o outro vai estar à esquerda. Isso nós observamos os ângulos A e G e também os ângulos B e H. Agora, nós também temos os colaterais, pessoal, que estão do mesmo lado. Os dois estão à direita ou os dois estão à esquerda. Colaterais internos, então eles estão internamente, né? Eles estão entre a reta S e R e eles estão de ambos os lados, né? Então, nós podemos observar que o D e o E, né, eles são colaterais internos, porque estão na parte interna, né? As retas R e S, e eles estão estão na parte esquerda. Bem como o C e o F, eles estão internos, estão estão à direita. Agora, os colaterais externos, você vai observar aí a área em azul, externo, e colaterais, significa que eles estão do mesmo lado, ou os dois à esquerda ou os dois à direita. Então, nós podemos observar que os ângulos A e H, eles são colaterais externos, e bem como o B e o G também, eles estão externos e são colaterais porque estão à direita. Então, pessoal, nós podemos também observar os ângulos, né, que foram apresentados e verificar algumas propriedades. Os ângulos correspondentes são congruentes, os ângulos alternos internos são congruentes, os ângulos alternos externos são congruentes, os ângulos colaterais externos são suplementares e os ângulos colaterais internos são suplementares. Essa classificação dos ângulos nós já vimos também na nossa aula. Então, vamos lá, pessoal. Durante a elaboração de um projeto, um arquiteto coletou algumas medidas de ângulos na planta. As medições foram 90 graus, 120 graus, 75 graus. Na geometria, sabemos que os ângulos podem ser classificados de acordo com sua medida. Neste caso, os ângulos coletados pelo arquiteto são, respectivamente... Então, pessoal, um ângulo de 90, nós classificamos ele como um ângulo reto. Um ângulo de 120. 120, pessoal, está acima de 90 e menor que 180. Então, nós classificamos ele como um ângulo obtuso e o ângulo 75 graus é menor que 90 graus. Então, nós classificamos ele como agudo. E agora, pessoal, nós temos essa figura aí e a pergunta qual que é o ângulo que complementa esse 40 graus aí para dar meia volta? Nós sabemos que meia volta é 180. Então, para complementar esses 40 aí e obter os 180 graus, que é meia volta, o que falta aí para completar os 180 é 140. Que 180 graus, né, é um ângulo raso, um ângulo de 180 graus. Pessoal, observe os ângulos destacados nos pés da mesa de passar de roupa. Eles são opostos pelo vértice. Quais são os valores de x e y? Pessoal, então aí eu quero saber quais que são os valores, né, os ângulos representados em x e y. O x é um ângulo oposto a 80 graus aí. Então, significa que se eles são opostos pelo vértice, eles têm o mesmo valor. Então, o x é 80 graus. E, pessoal, para completar, o x com o y, eles são o quê? Eles formam meia volta. Meia volta é 180 graus. Então, o x é 80 para complementar
complementar meia volta, x mais y soma 180. Logo, o y é 100 graus. Agora, pessoal, vamos observar aí agora essa figura aí. Nós temos um ângulo de 50 graus e o x forma 90 graus, né? Que é um ângulo perpendicular. Então, qual que é o valor de x aí, para completar os 90 graus? 40. Com ângulos complementares, pessoal, é o ângulo, né, que resulta 90 graus, ou que representa o perpendicular aí. Pessoal, infelizmente nós temos que terminar a nossa aula, mas aguardo você nas próximas aulas. Um abraço, fiquem com Deus e até mais!